palavra de Deus fala: mais vale um dia na casa do Senhor que 1000 dias em outro lugar. Amém, querido? Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Amém? Quero compartilhar, eu estava aqui antes de subir, Deus foi falando comigo sobre o sono, né? E quando nós falamos sobre sono, nós estamos falando sobre descanso. O que traz cansaço excessivo na vida de um homem não é força braçal, são conflitos mal resolvidos. Quantas às vezes madrugada você perde a noite de sono, acorda e vem uma preocupação. E na hora que eu estava sentado, o Espírito Santo falou no meu coração, falou: muita gente aqui nessa noite não tem dormido, Dimas. E a palavra de Deus fala para que nós possamos lançar nossa ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Nós invertemos muitas das vezes a prioridade. Mateus 6,33, Ele fala: buscai o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dá um recado para a pessoa que está do seu lado, fala assim, viva um dia de cada vez. Fala assim, respira, fala para ela. Fala assim, um dia de cada vez e todos os dias com Cristo. A palavra de Deus fala aqui, o dia de amanhã pertence a quem? Fala assim, o dia de amanhã pertence a Deus. Então eu tenho a certeza que se pertence a Deus, eu creio que vai ser melhor que o dia de hoje. E a palavra de Deus fala que casa dividida não prospera. A pior coisa que existe. Antes de subir aqui, Deus falou comigo: muitas pessoas estão perdendo as coisas porque elas estão divididas. Às vezes você está conversando com uma pessoa e ela está tão longe, ela não está ali fisicamente. Mas o meu desafio para você nessa noite é para que você possa estar inteiro. Se você fizer alguma coisa dividido, é trabalho dobrado. Fala assim, dividido é trabalho dobrado. Se você fizer qualquer coisa, de qualquer jeito, principalmente, eu tenho um desafio para você nessa noite, para as coisas de Deus são diferentes. Você tem que estar inteiro. E muitas das vezes a gente está falando, o homem tem muito essa questão de altivez. Tudo o homem sabe. E muitas das vezes vai acabar o ano, como eu já falei algumas vezes aqui, nós vamos ser baseados pelo seu resultado. Você pode ser um grande homem de sucesso, mas o meu desafio nessa noite é você ser um grande homem de Deus. Para você ter a esperança viva. A palavra de Deus fala em Salmo 119, versículo 116, e ele fala assim que a esperança dele não vai deixar eu e você envergonhado. O que você está querendo dizer? Pastor, eu estou querendo dizer que existe uma esperança dentro de mim e dentro de você. Existe um histórico dentro de mim e de você. Existe uma promessa dentro de mim e de você. Nós sabemos quando Deus está falando no nosso coração. E quando nós falamos de sono, nós estamos falando de sonho. E a maior arma de um homem é o sonho. Se eu perguntar aqui, não precisa me responder. Quem acha que a vida é só trabalhar e sofrer, não é isso. Mas você tem que ter experiência com Deus, você tem que ter relacionamento com Deus. Muitas das vezes nós temos um título de cristão, mas Deus não fala mais comigo e com você. Então meu desafio nessa noite, quantas vezes Deus falou comigo e com você durante o dia? Durante um exemplo, pessoas, histórias, quantos relatos vêm diante de mim e de você? Quem é pai aqui, quando você chegar na sua casa, você vai ver lá quem está lá, a presença dos filhos, a presença de Deus naquele lugar. Então meu desafio nessa noite eu quero compartilhar sobre um homem chamado José. A palavra de Deus fala em Gênesis 42:6. Coloca aqui para mim, por favor, tem como colocar, Fernando? Vou estar lendo aqui na versão aqui da minha Bíblia, fala assim, 42:6. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram inclinar ante dele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu, porém, mostrou-se estranho com eles. E falou com eles asperamente, e disse-lhe: de onde vendes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse: vós sois espias, vieste para ver a nudez da terra. Quantas das vezes, quem já viu falar de déjà vu, né? Quantas vezes você está num lugar e você já viu que aquilo já aconteceu? Quantos aqui? Quantas vezes você vai ler a palavra de Deus, Deus te dá um desafio para mim e para você, e aí alguém dá um versículo bíblico, como Deus está falando comigo, com você nessa noite, e às vezes você vai chegar num lugar, aquilo parece que já aconteceu, sim ou não? E aí que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que José tinha um dom. Fala assim, um dom. Fala assim, dom. Fala assim, o dom. O dom significa presente. Cada um aqui tem um dom. E
E aqui nós sabemos que José, ele tinha um dom de interpretar sonhos. José, quando era pequeno, teve uns sonhos. E por muitos ali, em Gênesis 37, é o sonho que se cumpriu. Quando nós lemos aqui em Gênesis 42, 6. E uns sonhos de Deus jamais vão morrer dentro de mim e de você. Passa céus e terra e a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Quando as pessoas lembram de você, qual que é a sua profissão? Fala para você mesmo, minha profissão, qual que é a sua profissão? Quando as pessoas precisam de você, elas vão pedir o quê? Não pelo seu nome, não só pela sua capacitação, mas pelo seu dom. Quantos dons tem aqui? E a gente olha muitas das vezes, acha que a nossa vida é só trabalhar, sofrer, só passa por luta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas eu sei, se você ama a Deus, essa história que você está aqui hoje vai ser um grande testemunho lá na frente. E às vezes a gente se perde pelo caminho, pelos propósitos. Aqui fala que José, qual era o dom? De interpretar sonho. Como eu falei para você em Gênesis 37, do 7 ao 9, ele já tinha um sonho antes. E tudo aconteceu só porque ele sonhou. E a palavra continua falando em Gênesis 41, 14, depois você lê em casa, que um dia José estava no poço, do poço jogaram José num poço, e não por satisfeito foram lá e pegaram José e venderam ele como escravo. Fala assim, escravo. Melhor isso daí, fala assim, escravo. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, eu tenho um recado para você. Fala, mas não fica triste comigo não. Fala assim, me ajuda, que eu te ajudo. Fala assim, o nosso slogan vai ser esse, me ajuda, fala aí, que eu te ajudo. A palavra de Deus fala que José, ele foi vendido, depois tiraram ele do calabouço e foi vendido como escravo. Como escravo naquela época, ele ia casar com escrava, ia ter filhos e os filhos se tornariam. Ali aos olhos humanos, no plano que Deus tinha sobre José, tudo tinha acabado. Fala assim, essa história parece com alguma que eu conheço, fala. Quantas das vezes nós olhamos para uma situação, a palavra de Deus fala que a riqueza de um homem não se consiste nos bens que ele tem. A palavra de Deus fala assim, louco, essa noite pedirão a sua alma. E a angústia e a tribulação são os caminhos que nos levam para perto de Deus. Fala assim, glória a Deus. Você nunca vai ver ninguém dando um testemunho de luta assim, ó. Ai, glória a Deus, ninguém gosta de passar pela luta, pelas dificuldades. Mas são os lugares que nos faz ser mais humilde, sim ou não? Faz mais ser sincero com as pessoas, porque nós estamos sendo tratados. E eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Quando José foi vendido ali como escravo pelos irmãos dele, a Bíblia fala, eu perguntei ontem para Deus assim, se José tinha um plano na vida dele, por que tanto sofrimento? Quantas das vezes nós nos colocamos diante de uma situação e fica, por que estamos sofrendo tanto, sim ou não? E para o homem não tem a tendência de ficar falando, mas Deus conhece o meu e o seu coração. Só que, como o Kleber iniciou aqui, fala reclamar, sabe, tem gente que vive só murmuração. Eu tenho um recado para você nessa noite. Você sabia que reclamar é uma mania? Se você andar com uma pessoa, a Bíblia fala, as más companhias corrompe os bons costumes. Em outra versão ele fala, as más conversações. Eu tenho um recado para você aqui nessa noite. Toma cuidado no meio que você tem andado. Reclamar, fala assim, a reclamação, fala assim, a murmuração é louvor a Satanás. Eu tenho um desafio para você nessa noite. Começa a abrir sua boca. Começa a mudar o cenário lá de onde você mora. Começa a mudar, porque a Bíblia fala para nós renovarmos a nossa mente. Todos os dias, se você ficar lendo só noticiário, é só notícia ruim. Eu cheguei em casa, e eu creio que eu estou falando isso, Deus tem um propósito de falar isso. Eu trabalhei em um lugar, muitos anos atrás, e eu tinha uma pasta. E nessa pasta tinha muitos documentos. E esses dias eu cheguei em casa, a pastora falou assim para mim, eu tenho uma conversa muito séria com você. Eu falei, pode falar, o que eu fiz? Ela falou assim, essa pasta, Dimas, Deus tem incomodado, é uma história muito antiga que está aí dentro. E quando eu abri, pastor Júnior, eu peguei aquela pasta no sábado, Deus me deu essa palavra. E na hora que eu abri aquela pasta, tinha vários documentos lá dentro, BIM. E quando eu abri aquela pasta, eu comecei a me deparar, voltar para o meu passado. Histórias de sofrimento, de tristeza, de angústia, de vergonha, pastor. E ali eu comecei a chorar, e fui rasgando uma por uma. Fui rasgando, tinha algumas fotos, Deus falou, olha o tempo novo. E a nossa vida é assim, depois eu separei, peguei um lixo, mas eu creio que algo espiritual aconteceu na minha vida ali, e essa palavra estava lá dentro.
Quantas vezes eu posso ter lido essa palavra, mas eu quero dizer para vocês sobre posição. A posição que Deus nos dá fala muito mais do que palavras. Fala assim, posição. Fala muito mais do que palavras.